Eu quero dar as boas-vindas para você nesta nova série de milagres de Jesus Cristo, desta vez envolvendo um cego de nascença, um homem que tinha uma cegueira congênita. Este texto está em João capítulo 9. Interessante que o capítulo todo fala sobre este acontecimento. Eu dividi em 3 episódios. No entanto, há cerca de 7 falas, 7 encontros. É alguma coisa assim grandiosa. E João capítulo 9 reflete o tema do Evangelho, que tem a ver com a luz que é Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: quem me segue não andará em trevas. Interessante que havia um homem que estava jogado, mendigando, um cego de nascença. E eu quero ler os primeiros 7 versículos que tem a ver com o que eu vou dizer nesse momento. O versículo primeiro diz que ao passar Jesus viu um cego de nascença. Eu vou lendo o texto bíblico e fazendo alguns destaques para depois fazer a aplicação. Interessante que Jesus sempre está pronto para ver. Mas ver quem? Aqueles que estão em necessidade, aqueles que estão precisando, aqueles que estão em situação de extrema pobreza, de enfermidade. E era o caso desse homem que tinha uma cegueira totalmente... ele não via nada. Mas Jesus vê aquele homem cego de nascença. Aí no versículo 2, os seus discípulos, debaixo do contexto da religiosidade da época e do ensino dos rabis, perguntam para Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Pergunta difícil. Bom, para nós é difícil, mas não para Jesus. Era uma pergunta difícil. Quem pecou, ele ou seus pais? Vejam, ele nasceu cego, ele pecou? Talvez seus pais? Bom, vamos ver isso mais adiante. Aí Jesus disse: não, nem ele nem seus pais. Isso é uma falsa crença. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. E era um sábado. Para Jesus, o sábado não era a noite. Ou seja, não era algo que não se podia fazer nada. E Jesus disse que ele tinha que fazer a obra do Senhor. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Bom, o que eu destaco neste momento? A compaixão de Jesus, mais uma ação aparentemente estranha, é igual a milagre da parte de Jesus. Da parte daquele cego, fé, que é a certeza das coisas que nós não vemos, mas fé, mais uma ação imediata de obediência, é igual a milagre. Interessante que os discípulos estavam debaixo do contexto religioso. E os rabis ensinavam de que se alguém tinha algum problema de saúde, era questão de pecado, punição. Que absurdo! E a misericórdia de Deus? E a graça de Deus? E aquele homem era cego de nascença, nunca viu o sol, nunca viu a luz. E Jesus diz: não tem nada a ver com isso. Isso é errado. Ele está cego porque alguma coisa vai acontecer na vida dele, a obra de Deus vai acontecer na vida desse homem. E aí o que acontece? Jesus diz para aquele homem, ele faz um barro com a sua saliva, põe nos olhos do homem e manda ele se lavar. Ele volta, vai, obedece e volta enxergando tudo. É assim que acontece quando nós obedecemos a Jesus. Não importa os circunstantes, não importam as circunstâncias, não importa o que as pessoas dizem, o importante é que você creia nas palavras de Jesus Cristo. Aquele homem nem conhecia Jesus, tanto é que ele trata Jesus como um homem. Mas ele acredita de que daquele homem poderia vir algo maravilhoso. E ele creu, isso ficou registrado.
E aquele homem teve a visão que nunca teve. Imagine só a alegria daquele homem. A cegueira era uma das piores complexidades de enfermidade da época. Como é ruim a cegueira. E aquele homem que nunca tinha enxergado nada, de repente está enxergando. É assim que Jesus faz. Ele vai muito além do que nós imaginamos. Ele vai muito além. O que você tem a fazer, não importa se você não entendeu tudo, mas se você entendeu o que tem que fazer, faça-o. Jesus Cristo, Ele vê a sua necessidade. Jesus viu aquele homem cego, mendigando, e daquele momento em diante, aquele homem, Jesus mudou a vida daquele cego. Esse milagre é tão grande que um capítulo inteiro de João é voltado para registrar não somente o milagre, mas os acontecimentos que vêm depois, que eu vou falar nos próximos vídeos. É alguma coisa grande, o que aquele homem teve que enfrentar, mas a grande verdade é que ele creu que Jesus Cristo estava para fazer algo maravilhoso na sua vida e fez. É isso que eu quero deixar com você nesse momento. Jesus pode fazer algo de maravilhoso na sua vida. Importa que você creia, obedeça e o milagre vai acontecer. Não há dificuldade para Jesus. Não há cegueira que Ele não possa curar. Não há vício que Ele não possa libertar. Não há doença que Ele não possa dar um jeito nisso aí. Jesus é aquele que pode todas as coisas. Que Deus te abençoe. E no próximo episódio vamos continuar tratando dessa história maravilhosa que tem vários desdobramentos incríveis. Aquele homem foi só curado fisicamente, mas algo mais vai acontecer para ele ainda. Que Deus te abençoe. Se você quer fazer alguma pergunta a respeito, ou qualquer outra pergunta, vai lá no meu Instagram ou neste canal e compartilhe. Eu vou ter muita alegria em responder para você, ok? Que Jesus te abençoe.